Olá, muito boas-vindas ao canal Coruja BS. Me perdoe desde já minha voz de gripe, porém eu estou aqui para tratar de um tema que eu acredito ser um pouco de cortina de fumaça também, partindo do Donald Trump. Eu acredito que vocês devam ter visto as repercussões que ocasionou o post do Trump esses dias na rede social X, ex-Twitter, onde ele compartilha um vídeo. E esse vídeo ele é um vídeo que remete ainda aos períodos de eleições de 2020, em que o Trump alega que houve uma fraude nas eleições ali e que a contagem de votos foi feita de maneira errada, foi fraudado. Então, no final do vídeo, cerca de uns 2 segundos, aparece uma foto meio racista ou totalmente racista, né. Mas a gente observa que o Trump não levou isso em consideração e compartilhou esse vídeo mesmo assim. Posteriormente, a gente viu que ele apagou esse post e eu acredito ser uma cortina de fumaça, porque o nome dele está lá, no caso Epstein, e tá vindo aí novas eleições no final de 2026. Mas vamos ver aqui um pouco a repercussão desse post. Primeiramente, a gente vê aqui qual foi a imagem, né? Retrata aqui a família Obama, o Barack Obama e a Michelle Obama como primatas, um post completamente racista, um tópico bem sensível que aqui no Brasil já existe lei, né, antirracista, já existe, eh, punição para o crime de racismo, mas que nos Estados Unidos isso não existe, então não existe um crime contra racismo nos Estados Unidos. Então a gente observa que o post, ele foi feito, né, na rede social X do Donald Trump, e que tem ali no final do vídeo essa imagem. E houve toda uma repercussão, várias pessoas, inclusive aliados do Trump, falaram, né, sobre essa postagem e repudiaram essa postagem. Depois a Casa Branca foi lá e removeu o post do Trump, e a gente sabe que ele é um presidente que ele tem realmente esse costume de utilizar a plataforma X para dar opiniões, para expor as ideias dele e também para atacar algumas pessoas lá. Mas a gente também sabe que o Trump, ele tem essa mania de cutucar os adversários dele, depois fingir que nada aconteceu, como por exemplo, apagando o post, e depois o adversário, obviamente, vai atacá-lo de volta e ele aponta, né: "Ó, o que é que essa pessoa tá falando comigo e tal", sendo que foi ele que começou. Isso é normal, é uma tática que o Trump utiliza sempre, mas tá aí, foi uma repercussão muito negativa na internet e tudo mais. Trump depois, né, afirmou que ele não viu o vídeo completo, já que essa imagem só aparecia no final, e que ele fala: "Ó, eu não cometi um erro, eu não cometi um erro". Ele não pede desculpas, né, isso ele realmente não faz, não é algo do feitio dele estar fazendo, mas ele afirma que não viu essa parte do vídeo e, enfim. Depois ele coloca essa culpa do post para um estagiário, como sempre, né, ele fala que não foi ele que fez, que a culpa foi do estagiário. Inclusive o Tim Scott, que não costuma ir contra alguma coisa do Trump, ele afirma que a coisa mais racista que ele já viu vindo dessa Casa Branca foi esse post repudiando aí esse vídeo que o Trump postou. Então, vendo toda essa repercussão negativa, a única coisa que a gente consegue pensar é que é mais uma cortina de fumaça do Trump fazer isso, já que o nome dele apareceu em vários arquivos do Epstein, do caso Epstein, que eu acredito que você esteja acompanhando, esteja vendo alguma coisa sobre, mas que o caso desse escândalo que aconteceu do Jeffrey Epstein causou muita repercussão e o nome do Trump tem aparecido por diversas vezes. Às vezes eu vi aqui numa outra reportagem que apareceu centenas de vezes. Aqui, o Donald Trump, o presidente é mencionado centenas de vezes nos arquivos recentemente divulgados, incluindo
uma lista compilada pelo FBI no ano passado, com alegações feitas contra Trump por pessoas que ligaram para a linha direta do Centro Nacional de Operações e Ameaças. Então a gente vê que esse caso inclui um escândalo absurdo que pode ser muito ruim para a imagem do Trump e para sua influência no meio dessas eleições que vão acontecer agora em 2026. Então, impacto das eleições americanas de novembro nos Estados Unidos, Brasil e América Latina. Tá aqui uma reportagem do James Green que corrobora essa afirmação de que vão ter essas eleições esse ano. E tem aqui o fragmento falando sobre a popularidade do Donald Trump, que caiu, né, bastante, cerca de 42%, enquanto a sua taxa de desaprovação gira em torno de 55%. Falando nisso, os democratas também poderão realizar audiências no Congresso para investigar as formas como Trump e seus membros de gabinete usurparam o poder legislativo de natureza dos interesses comerciais de sua família nos Estados Unidos e no exterior. Caso os democratas também controlem o Senado, eles poderão bloquear qualquer nova nomeação da Suprema Corte, caso haja uma vaga. Trump vai admitir temer um terceiro processo de impeachment caso os democratas assumam o controle da Câmara. Então, com essas novas eleições aí que vão ter para a Câmara dos Deputados, governadores, prefeitos, legisladores e autoridades locais, é realmente uma preocupação do Donald Trump tá tirando seu nome, né, de um escândalo tão absurdo quanto esse dos arquivos do caso Epstein. E, obviamente, ele utiliza de certas cortinas de fumaça e também quanto à sua invasão na Venezuela e o sequestro do presidente também. Mas eu acredito que essa questão da Venezuela seja o motivo de outro vídeo. Por enquanto, o Trump segue fazendo o mesmo que ele sempre faz, que é utilizando formas depreciativas sobre as outras pessoas e cometendo crimes, barbaridades contra as pessoas do mundo, né? Então a gente vê que não é nada novo sob o sol. Ele, mais uma vez, de novo, não pede desculpas pelos seus erros, não admite seus erros, até porque é uma postura de gente fraca admitir seus erros, né? Segundo a mentalidade do Trump. Então, é isso por hoje. Mais uma vez, sinto muito aí por essa voz que eu tô hoje, mas foi o jeito de gravar esse vídeo hoje. Até a próxima.